Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 4 minutos. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte no canal 30.1, no som da Rádio América FM em 107,1 e também na Rádio Cultura M 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Jana. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo todo conosco. E nós queremos você nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já anota, já segue, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil inscritos e vamos levantar esses números, viu? E também faço o convite para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E você pode também assistir a gente ao vivo no nosso YouTube da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. E a gente começa o Rede Notícia desta segunda-feira falando sobre a volta às aulas dos alunos das escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte. Elas voltaram a abrir as portas para a volta às aulas depois de uma greve que durou quase um mês. Greve essa que terminou na última sexta-feira, após os profissionais em educação aceitarem a proposta feita pela Prefeitura de Belo Horizonte de um reajuste anual de 2,49%, que vai ser pago este ano, com a data base valendo a partir de maio, e o pagamento em fevereiro do ano que vem de outros 2,4%, referente às perdas salariais dos anos de 2020 e 2021. O repórter Giovanni Rodrigues, ele visitou as escolas da rede municipal, conversou com os pais sobre o retorno das aulas, estão ansiosos, né? A gente vai acompanhar agora essa matéria. A greve dos professores teve um impacto significativo na vida dos pais e também dos alunos. Pais relatam dificuldades em conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos, além de preocupações com o aprendizado e, claro, também com a alimentação. A nossa equipe veio às ruas para saber sobre esse impacto na vida dessas pessoas. A greve matou um pouquinho lá em casa, entendeu? Meu sobrinho, ainda bem que o pessoal lá ainda é unido, aí corre atrás, aí resolve uns problemas daqui e dali, mas empatou um pouquinho, viu, gente? Essa greve impactou a minha família, meus sobrinhos, porque todos eles precisam da UMEI, né? Das escolas municipais para estar estudando, para poder... As mães estão trabalhando, as meninas teve que ficar de casa em casa, tinha dia que não tinha ninguém para ficar, a mãe teve que faltar do trabalho. Em alguns casos, a greve pode gerar custos adicionais para as famílias, como a necessidade de contratar cuidadores ou buscar alternativas de alimentação. Segundo informações, nesta segunda-feira, nem todas as escolas voltaram a funcionar normalmente. Em nota, o Sindirede BH, que é o Sindicato dos Profissionais em Educação da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, informou que a paralisação dos profissionais terceirizados das instituições de ensino, programada para esta terça-feira, está cancelada. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte para saber a quantidade de escolas que abriram e também um posicionamento sobre a reposição das aulas, mas a gente ainda aguarda uma resposta. E essa greve dos profissionais da educação teve desdobramentos também no mundo político na capital mineira. Para você ter uma noção, na última sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Juliano Lopes, do Podemos, chegou a marcar uma reunião com representantes do Sindirede BH para tentar mediar uma mesa de negociações entre os educadores e a prefeitura, diante de tanto impasse e da extensão da greve. Vamos chamar o Raul Mariano, que conversou agora pela manhã com o presidente da Câmara, Juliano Lopes. Antes de tudo, Raul, boa tarde para você. Como é que está esse clima? Como que o vereador Juliano Lopes, que chegou a estar como prefeito em exercício durante parte da greve, ele avaliou essa situação como um todo e essa condição desse impasse entre profissionais da educação de um lado, prefeito Álvaro Damião do outro? Dá para a gente dizer que alguém saiu vencedor dessa história? Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Bom, na avaliação do chefe do Legislativo Municipal, Juliano Lopes, não houve nenhum lado vitorioso nessa greve. O vereador avaliou que o movimento foi legítimo e tinha objetivos legítimos e que, no fim das contas, prevaleceu o bom senso.
Na avaliação do Juliano, a Câmara teve um papel importante por ajudar a promover esse diálogo entre os professores e a Prefeitura. Ele acredita que agora o principal benefício, ou seja, o principal ganho de todo esse movimento foi a criação da database a partir do mês de maio, para que os reajustes passem a ser reavaliados todos os anos. Então, na avaliação do Juliano, não há que se dizer em relação à vitória de um lado ou outro, mas sim que prevaleceu o diálogo, prevaleceu a conversa e, finalmente, temos uma database criada. Os professores não conseguiram, de fato, o reajuste que eles queriam, que era alinhado ao piso nacional, mas que as conquistas que foram promovidas nesse diálogo estão a contento, de acordo com o Juliano Lopes, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado, Raul. O fato Obrigada. é que se houve um diálogo, esse diálogo teve que ser forçado pela justiça. É né? verdade. Demorou muito, né, inclusive. Infelizmente. Mas vida que segue, né? É. Vamos lá. E olha só, gente, 9 municípios mineiros recebem ônibus para transporte de pacientes do SUS. E esse destaque é do repórter Nilton Lopes. O consórcio público ICISMEP, que representa 93 municípios de Minas Gerais, recebeu nesta quinta-feira, dia 3, 11 dos 87 micro-ônibus comprados para transportar pacientes do SUS que necessitam de tratamento em outras cidades. O diretor executivo do grupo Minas Máquinas, Bruno Volpe, responsável pela entrega dos ônibus, detalha quais os diferenciais desses veículos. Na verdade, esse é um programa que está sendo fomentado pelo Estado de Minas Gerais, para que nós tenhamos uma rede de atendimento com esses ônibus de transporte aos usuários do Sistema Único de Saúde. O diretor institucional do ICISMEP, Eustáquio Amaral, exemplifica como os micro-ônibus serão usados na prática. São 9 municípios que precisam transportar pacientes da cidade deles para um centro de atendimento melhor. Belo Horizonte, por exemplo, o nosso hospital, que é um hospital dia, né, recebe os pacientes desses municípios. Então, é uma dedicação exclusiva para o paciente. A Secretaria de Estado chama esse transporte de transporte letivo, porque ele é todo monitorado e tem cadastro, tem tudo. Não é assim, livre, não. Os ônibus entregues já começam a ser usados imediatamente no transporte de pacientes do SUS. Repórter Nilton Lopes. Olha só, gente, você que usa o metrô em Belo Horizonte, fique atento, porque tem mudança de horário de intervalo entre as viagens. As informações com a Gabriela Salles. O metrô de Belo Horizonte terá mudanças nos intervalos entre as viagens a partir desta segunda-feira, dia 7, até o próximo domingo, dia 13 de julho. Segundo a concessionária que administra o modal, fora do horário de pico, o intervalo será de 23 minutos até o dia 11 de julho. Ainda durante este período, os trens passarão por apenas um lado da via, próximo às estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio. Já no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, os intervalos passam para 24 minutos durante todo o dia e o trem segue em apenas um lado nas estações Valdomiro Lobo, 1º de Maio, Vilarinho e Floramar. Neste período, serão realizadas melhorias de infraestrutura para dar continuidade às obras da linha 1 do sistema metroviário da região metropolitana de Belo Horizonte. Repórter Gabriela Salles. O mercado de trabalho brasileiro registrou saldo positivo na geração de empregos formais no primeiro semestre do ano, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram quase 149 mil novas vagas. Mas esse crescimento tem um recorte importante. Todas essas contratações foram para postos com salários de até 2 salários mínimos. Para quem ganha mais, houve perda de vagas. E com o orçamento cada vez mais apertado, o consumidor também está mudando o jeito de ir às compras. Vamos ver na reportagem de Gabriela Salles. Com o salário mais enxuto, o consumidor está cada vez mais cauteloso na hora de gastar. A inflação pesa e quem ganha menos sente mais. A ordem agora é pesquisar, comparar e só depois colocar o produto no carrinho. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil criou mais de 148 mil
novas vagas com carteira assinada em maio, mas todas as admissões foram para postos com remuneração de até 2 salários mínimos. Com isso, o salário médio de admissão caiu e ficou em R$ 2.248,71. Em relação a abril, a queda foi de quase R$ 11. O mercado segue aquecido, mas com mais espaço para funções que exigem menos qualificação e que também paguem menos. Isso tem ajudado a incluir trabalhadores que costumavam ter mais dificuldades de entrar no mercado formal. Quem mais sente a inflação são as pessoas que têm uma renda menor. Por quê? Exemplo simples. 1 quilo de arroz no supermercado, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, é uma proporção do salário dela. 1 quilo de arroz para uma pessoa que ganha 10 salários mínimos ou 5 salários mínimos é outra proporção completamente diferente e muito menor no salário dessas duas pessoas. E isso faz diferença. Então, se o quilo do arroz sobe, se os bens e serviços que estão na cesta básica, os bens e serviços que compõem a cesta, né, do IPCA, que mede a inflação, se isso sobe, ele impacta diretamente muito mais a pessoa com mais baixa renda do que a pessoa com uma renda maior. E aí, quando a gente olha para o trabalhador formal, ele ainda tem a possibilidade da discussão, do salário, como é que funciona, vamos revisar, né, o sindicato, até mesmo a valorização do próprio ali. O trabalhador informal ele fica muito mais suscetível. Infelizmente, é isso que acontece. O trabalhador informal ele fica muito mais suscetível a isso, porque ele vai ter que, vamos dizer assim, dar seus pulos para dar um jeito de aumentar aquela renda dele, aquele um salário mínimo sair para um salário mínimo e meio, fazer os bicos, né, que são tão comuns. Então, acaba afetando muito mais aquilo ali. E mais do que isso, quando eu vejo um aumento de inflação, ele afeta a população, a sociedade, o trabalhador no dia a dia, mas também afeta o empresariado, porque vai aumentar o custo dele. Na prática, esse impacto aparece na rotina da fotógrafa Bruna Cristina da Silva Pires. Com a renda apertada, ela conta que tenta ajustar a nova realidade de empreendedora com os gastos fixos. Quando eu tomo a decisão de ficar só por conta da fotografia, o primeiro momento foi um baque, teve uma queda, sei lá, de quase 50% do valor que eu recebia no CLT, do último emprego. E aí as coisas foram se ajeitando, foram se organizando e hoje, assim, tem mês que geram um pouco mais, tem mês que geram um pouco menos, mas na média, a gente conseguindo se organizar, dá para se manter. Assim como Bruna, muitas pessoas não abrem mão de pesquisar antes de fazer as compras do mês. O ideal é que a gente pesquise, mas isso aí gasta tempo, né? Porque você vai de um sacolão ao outro, de um supermercado ao outro, e acaba que a gente passa o dia inteiro só escolhendo coisa mais barata. Eu, meu marido, meus filhos, né? A gente está sempre pesquisando porque a diferença é gritante. O momento é de ajuste. Mesmo com mais pessoas sendo contratadas, o poder de compra continua pressionando, o que exige do consumidor mais atenção na hora de gastar. Repórter Gabriela Salles. E o IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, divulgou agora há pouco o índice de inflação em Belo Horizonte. O custo de vida na cidade subiu 0,74% em junho, contra 0,05% em maio. Os itens que mais contribuíram para essa alta da inflação foram as tarifas de energia elétrica, plano de saúde e o valor do cigarro. E olha só, gente, todo brasileiro gosta de uma dupla que é quase inseparável, né? Cafezinho e o leitinho. Só que uma pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o preço desses dois produtos, subiram nos supermercados de Belo Horizonte e região metropolitana. Quem traz os detalhes é a Milene Alves. Itens do tradicional café da manhã dos belo-horizontinos estão cada vez mais caros. É o que revela uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira. A Conferência dos Valores foi realizada na primeira semana deste mês de julho e a realidade ainda é bem distante do desejado para o consumidor.
O café, por exemplo, pode custar em média R$ 35,43, como é o caso do café pilão, de 500 gramas. E o menor preço encontrado foi o do café Barão, também de 500 gramas, com preço médio de R$ 29,79. Já o leite, bebida também bastante consumida no café da manhã, apresentou estabilidade e até uma leve queda em algumas marcas. O leite Camponesa e o leite Porto Alegre, ambos de 1 litro, registraram queda no preço, enquanto, por outro lado, o leite Ninho apresentou alta de 2,4%. Mas, mesmo se assustando com os preços, muitas pessoas não abrem mão de ter estes itens na mesa. Por isso, o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, deixa algumas dicas para quem vai às compras. O que resta para o consumidor é pesquisar preço, e as variações são grandes entre os estabelecimentos. A gente tem café de 500 gramas da mesma marca, custando de R$ 29,98 até R$ 38,99. Uma diferença de 30%. Vamos ficar na expectativa de estimular o varejo para que ele possa realmente chegar com preços mais atrativos. No caso do leite, a gente teve também um recuo, mas algumas marcas ainda insistem em estar com preço mais alto. O consumidor tem que pesquisar. O produtor rural já está recebendo menos pelo leite, então a gente tem que fazer a nossa parte aqui. É isso, pessoal. Fica a dica para fugir um pouco dos preços altos. E para quem quer conferir a pesquisa detalhada, está tudo no site mercadomineiro.com.br. Repórter Milene Alves. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o investimento do governo do estado em viaturas, armamento e até drones para a Polícia Civil. Agora em Belo Horizonte, 12h21. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h24. Presta atenção, gente, nessa notícia. 3 mortes foram registradas em presídios de Minas Gerais no intervalo de apenas 6 dias. 2 dessas mortes aconteceram neste fim de semana. E esse é assunto para o bate-papo com o repórter Raul Mariano, que volta da redação da Rede Catedral para conversar com a gente. Ô Raul, em quais presídios essas mortes aconteceram? Oi, André. Então, as mortes vêm acontecendo no presídio com uma frequência bastante preocupante nas últimas semanas. A primeira morte aconteceu no presídio, no Ceresp Gameleira, no dia 30 de junho, quando um detento foi encontrado morto, com hematomas no corpo, e um colega de cela assumiu a autoria do crime. A outra morte aconteceu no presídio Martinho Drummond, que fica na região metropolitana, na cidade de Ribeirão das Neves, com um caso bem parecido. E a terceira morte, que aconteceu neste domingo, aconteceu no presídio Nelson Hungria, que, diga-se de passagem, é um presídio que tem um histórico de problemas. Ele chegou a ser interditado pela Justiça há pouquíssimo tempo atrás. Então, isso demonstra que o nosso sistema penitenciário tem passado por momentos bastante turbulentos nesses últimos dias. E a gente conversou com o Jean Ottoni, que é o presidente do Sindipem, o Sindicato dos Policiais Penais, e ele falou um pouquinho sobre essa realidade. Vamos ouvir a sonora dele. Hoje a real situação do sistema prisional mineiro é uma situação de caos, né? O caos ele está instalado, porque nós temos aí unidades aí com superlotação, o número de policiais penais baixíssimos, unidades que foram projetadas como a Nelson Hungria, para 1.600 presos, hoje está com mais de 2.600. Havia tido lá, né, uma ordem de interdição, né, do juiz, mas o chefe do DEPEN foi lá, né, levou lá um bocado de guarnição de outras unidades, e com isso o juiz entendeu que tinha muito polícia, mas na verdade foi só um folclore ali, porque existe uma superlotação, o número de policiais penais é baixo, e o número de presos é muito alto. E nós consultamos o Estado, né, pedimos um retorno, e a Sejusp, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, informou que entre várias medidas que vêm sendo feitas para tentar combater o problema, uma delas é a abertura de novas vagas para agentes penitenciários, policiais penais. Entre as melhorias também a Sejusp citou reformas
que vem acontecendo, como por exemplo no Ceresp Gameleira, que quase dobrou a sua capacidade para atender aí a quantidade de detentos. A gente sabe que esse é um problema que não é exclusivo de Minas Gerais, é um problema do país e fica aí o alerta para que as autoridades possam repensar o nosso sistema de segurança pública, principalmente o nosso sistema carcerário. André. Obrigado, Raul. Daqui a pouco você volta com a gente. Olha só, o governo do estado realizou uma entrega de viaturas, armas e drones para a Polícia Civil. A cerimônia foi na cidade administrativa na manhã desta segunda-feira. De acordo com o governo do estado, foram investidos mais de 11,5 milhões de reais para a compra das viaturas, nas novas armas e nos drones. Os recursos provêm de emendas parlamentares federais e estaduais, de termos de ajustamento de conduta, o TAC, celebrados pelo Ministério Público do Trabalho, do Fundo Nacional Antidrogas, de repasses do fundo a fundo, além de convênios federais e municipais. Veja os detalhes na reportagem da Erlane Grace. O governo de Minas entregou hoje novos equipamentos para reforçar o trabalho da Polícia Civil em todo o estado. Foram mais de 11 milhões de reais investidos em 51 viaturas, 587 pistolas, 180 fuzis, 37 espingardas, 16 submetralhadoras e 32 drones. Os equipamentos vão beneficiar 64 cidades mineiras e foram comprados com recursos de emendas parlamentares e convênios com o governo federal. Durante a cerimônia na cidade administrativa, o vice-governador Matheus Simões destacou que a ação faz parte de um pacote maior de investimentos na segurança pública. Desde 2019, Minas já entregou mais de 1.300 viaturas, 2.800 armas e 170 drones para a Polícia Civil. Ainda na manhã desta segunda-feira foi empossada a diretoria colegiada da Artemig, a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais. Essa cerimônia também aconteceu na cidade administrativa. Vou voltar a falar com o Raul Mariano, que tem aí mais detalhes sobre essa cerimônia, que contou inclusive com a presença do governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema. Agora, Raul, essa Artemig, quando foi anunciada a criação dela, veio cheia de polêmica. Qual que deve ser a primeira ação dessa nova agência de reguladora? A ideia mesmo é já mexer algum vespeiro ou é dar uma arrumada na casa, Raul? André, eu acredito que a primeira ação concreta dessa agência que começa a operar oficialmente hoje seja organizar a casa. Hoje o estado de Minas Gerais tem diversas concessões em funcionamento. As principais são as concessões rodoviárias, no Triângulo, no sul de Minas, alguns projetos para a região metropolitana de Belo Horizonte. E esse grupo técnico que vem assumindo aí a direção da Artemig, eles vão tentar organizar a casa, se debruçar sobre questões polêmicas como o preço das tarifas rodoviárias e discutir como que esses assuntos podem ser tocados. Hoje, na cidade administrativa, a cerimônia, para a posse desses diretores contou, inclusive, com a presença do governador Romeu Zema, que destacou, entre outros fatores, a importância de uma diretoria técnica que não sofra influências políticas. Vamos ouvir a sonora do governador Romeu Zema. Fizemos as escolhas dos diretores da forma mais técnica possível e o mesmo com relação à governança da nossa Artemig, que tem uma série de mecanismos para que ela fique imune de interferências políticas eleitoreiras que muitas vezes prejudicam esse processo de concessão, esse processo de avanço na infraestrutura. Essa fala do governador Romeu Zema resume, talvez, a principal característica de uma agência reguladora de transportes. A gente tem exemplos de agências em São Paulo, que é o caso da Artesp, por exemplo, que é um modelo que inspirou muito a criação da Artemig, e o objetivo é basicamente esse: ter um órgão técnico que não sofra interferências políticas e que possa, de fato, colocar ordem na casa. Ou seja, resolver as polêmicas envolvendo quais trechos devem ou não ser concedidos à iniciativa privada, apresentar justificativas plausíveis para que esses trechos sejam de fato concedidos e
no fim das contas, no fim do dia, entregar um serviço melhor para o cidadão, que é o que todo mundo espera. Nessa mesma cerimônia, o presidente, o diretor da Artemig, o Breno Longobucco, que é um servidor de carreira do Estado, falou um pouquinho sobre qual é a finalidade desse órgão e como que eles pretendem atuar. Vamos ver a sonora do Breno Longobucco. É importante a gente destacar que a Artemig é uma agência, na linha das demais agências reguladoras do país, dotada de autonomia técnica, financeira e patrimonial para fazer uma regulação, uma fiscalização responsiva desses contratos. Os seus dirigentes têm mandato fixo, ou seja, esses dirigentes permanecem aí pelo prazo de 5 anos por força de lei, com mandatos fixos, não podem ser substituídos, senão por força de processos administrativos. E a agência ela surge também com o dever, então, de fortalecer a fiscalização dos contratos, de garantir rodovias mais seguras, aeroportos mais seguros aos nossos usuários e também de garantir transparência ao cidadão em relação à receita tarifária, em relação a dados de execução contratual e também zelar pela segurança viária e pela qualidade das nossas rodovias. É isso, André. A expectativa que fica agora é que a Artemig possa, de fato, mudar a dinâmica das rodovias no estado, garantindo que o cidadão tenha, no fim, uma rodovia com um bom pavimento, uma boa sinalização e segurança para trafegar, que é o que todos nós esperamos. André? Obrigado, Raul. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada. Vamos para mais um intervalo, agora 12 horas e 33 minutos. E na volta a gente conversa com o deputado estadual, o professor Cleito, do PV, para a gente poder falar sobre o Propag, que continua tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 37 minutos, e a gente vai conversar agora com o deputado estadual, o professor Cleito do PV, para a gente poder falar sobre esse processo de tramitação e de votações relacionadas aos projetos que dão a oportunidade, garantem a possibilidade do Estado de Minas Gerais aderir ao Propag, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Deputado, obrigado por atender o nosso convite, estar com a gente aqui para a gente discutir esse assunto que é tão importante. Eu quero começar a nossa entrevista com uma provocação ao senhor. Quando o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, a possibilidade de adesão de Minas Gerais ao RRF, estava tramitando na Assembleia, o senhor foi o primeiro deputado a levantar a bola da possibilidade de, ao invés de fazermos o RRF, por que a gente não pega algum dos ativos do Estado e federaliza para poder pagar a dívida? Isso é fato. Quem acompanha essa história desde lá de trás sabe que o senhor foi o primeiro a levantar essa bola. Isso foi feito, foi costurado. A partir dessa fala do senhor, o senhor chegou a botar um projeto de lei em tramitação propondo isso na Assembleia, que não andou, mas depois dessa provocação do senhor, isso andou a nível federal, numa articulação que foi puxada pela própria Assembleia, e isso aconteceu. Na semana passada, a gente tem visto nas últimas semanas tentativa do governo do Estado de acabar com modificar a PEC que termina com referendo para privatizar CEMIG e Copasa. O governo do Estado diz que é necessário passar essa PEC para poder também federalizar CEMIG e Copasa. O senhor é contra essa federalização dessas duas empresas? Você acha que é necessário? Ou o senhor é contra a privatização dessas duas empresas? Só para que a gente deixe isso bem claro. Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína. Obrigado pelo convite e obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente precisa deixar claro algumas coisas para a população mineira. Nesse que é o debate mais importante dos últimos 40 anos para o nosso Estado, porque se trata de um meio para você abater essa dívida, diminuir consideravelmente o valor da mesma, que é aquilo que compromete as finanças do Estado. Você tem uma dívida que chega quase na casa dos 170 bilhões. Como você disse, nós tínhamos o regime de recuperação fiscal. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um estudo que eu solicitei à consultoria da Assembleia que fizesse para nós a comparação entre o Propag e entre o regime de recuperação fiscal. O estudo demonstrou que em 2034 nós teríamos um Estado insolvente. Com RRF. Com RRF. Por quê? Nós teríamos uma dívida que chegaria na casa dos 230 bi e nós teríamos uma parcela de 21 a 22 bi anual. Então isso deixaria o Estado sem condições de pagar o servidor público,
de fazer investimentos. E aí, quando nós começamos essa discussão, você lembrou bem, 2 projetos. O primeiro projeto era exatamente da federalização da Codemig e da Codenge, e o segundo projeto da federalização da CEMIG. Mais tarde, apareceu, até numa discussão feita pelo senador Rodrigo Pacheco, a possibilidade também de federalização da Copasa. Mas é preciso deixar claro, não precisamos de referendo para federalização, porque a Constituição Mineira ela é muito clara. A Constituição Mineira fala em desestatização e privatização. Quando você transfere de um ente público, de um ente federado para outro, no caso, você transferir a CEMIG, os seus ativos do Estado para a União, e é bom deixar claro que os projetos que nós fizemos, esse projeto ele pode fazer com que o Estado recompre as estatais num prazo de 20 anos. Então, essa transferência não necessita de quebra de referendo. O que o governo do Estado está fazendo nesse momento é utilizar de uma discussão importante como o Propag para colocar na prática a sua sanha privatista, que é aquilo que Zema nunca escondeu, foi eleito com essa bandeira, foi reeleito com essa bandeira, mas é bom lembrar que a gente tem percebido que as pessoas não sabem o que é privatização. A maioria das pessoas, André, não tem conhecimento do que é privatização. Quando você simplifica o discurso, tipo, olha, Zema quer vender aquilo que é do povo, Zema quer vender as nossas estatais, aí as pessoas têm noção disso. Agora, deputado, por que o senhor acredita, então, que esse projeto que prevê a federalização de CEMIG e Copasa ainda não foi colocado em votação pelo presidente da Assembleia? Porque o que a gente está vendo é que os projetos estão entrando aos poucos. Foi aprovado Codemig e Codenge, né? Que muita gente diz que com o valor dessas empresas já se chegaria aos 20%, lá algo em torno dos 36 bi. O senhor acredita nisso? Você acredita que é por conta disso que CEMIG e Copasa ainda não entraram ou porque ainda falta um alinhamento entre governo do Estado e governo federal para definir quero CEMIG, não quero Copasa? Acho que está faltando isso também? Eu acho, André, que tem faltado muito diálogo por parte daqueles que fazem a gestão do Estado. Onde está o governador Zema nessa discussão? A pergunta que eu deixo aqui para a população, cadê o governador? Porque uma coisa é o governador tomar a frente. Quem está tomando a frente nesse momento é o vice-governador. O que se espera nesse momento de quem foi eleito? Porque o mineiro não votou em Matheus Simões, o mineiro votou em Zema. Matheus Simões pertencia à chapa, mas o que se espera nesse momento, eu tenho cobrado isso, é um governador que sente com o BNDES para perguntar para o BNDES quando que vocês vão fazer a valuation das empresas, quando que será concluído. Vocês têm mais ou menos um aceno para nós aqui de Minas Gerais de quanto Codemig e Codenge juntas elas vão valer para o abatimento da dívida? É bom lembrar, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de Codemig e Codenge, e você foi muito bem no que você disse, que nós esperamos que atinja os 20% com tranquilidade, André. Por quê? Porque além da mina de nióbio em Araxá, nós vamos ter também nos próximos meses, isso eu tenho aqui de uma mensagem do CEO da CBMM, algo que vai valer muito mais do que o próprio nióbio, que são as terras raras de Araxá, onde você explorou esse que é um dos minérios mais importantes da atualidade. Mas o governador mais viaja, vai para Paulista para participar de atos antidemocráticos. Onde está o governador do Estado no momento mais importante dos últimos 40 anos em Minas Gerais? Então, o que tem faltado é exatamente sentar na mesa, ir lá na Secretaria do Tesouro Nacional, para perguntar para a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí, não é o professor Cleito que tem que ouvir da Secretaria do Tesouro Nacional em off, antes de uma audiência na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente não tem interesse em imóveis, a gente não tem interesse na UENG, a gente não tem interesse na EMC. Então, se utiliza disso para polarizar, politizar o tempo todo, quando nós necessitávamos de diálogo. Vamos lá.
Quem desenhou o Propag é quem está na oposição ao governo Zema na situação do governo federal, né? Sim. O desenho foi feito, vamos lá, vamos dar os nomes aos bois, né? Perfeito. Quem fez o desenho foi o governo Lula, junto com o senador Rodrigo Pacheco e tudo. Será que não venderam uma coisa e entregaram outra? Porque esses prazos já não teriam que ter sido definidos. Você acha que não faltou por parte do governo federal virar para o BNDES? O BNDES, você tem condição de, nesse prazo que está estabelecido aqui da lei, fazer a avaliação necessária? Só vou te pedir para o senhor pensar um pouquinho e responder isso para a gente depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo rapidinho, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 45 minutos. Agora, 12h48 em Belo Horizonte, a gente volta com a conversa com o deputado estadual, professor Cleito, do PV. No intervalo, eu falei com o senhor sobre a questão do governo não ter conversado entre os seus entes ali para fazer a parte que lhe é cabida. Estou errado nesse pensamento, deputado? Ô André, vamos aqui ser bem justos. Da mesma forma que eu critico o governador de se ausentar desse debate, eu critico também o governo federal e a nossa bancada mineira. Onde está a bancada mineira? E eu estou falando da bancada dos deputados federais. Com raras exceções, estão preocupados com essa questão da dívida de Minas. Porque uma coisa é você chegar na Secretaria do Tesouro Nacional, para quem está nos assistindo aqui. A Secretaria do Tesouro Nacional é formada por técnicos. Só que essa questão, além de ter uma questão técnica, jurídica, mas ela passa também por uma questão política, de articulação política, para você definir logo esses prazos, quanto vai custar as nossas empresas. Eu citava aqui a entrevista do ex-ministro Berzoini, que já fez esse papel no governo federal anteriormente e que nos deu pistas de que você pode fazer uma avaliação muito rápida. Eu teria 3 nomes para citar para vocês aqui, em Minas Gerais, que com 3, 4 semanas nos daria uma avaliação robusta da Copasa, da CEMIG, da Codemig e da Codenge. Pessoas que são tão do mercado quanto das estatais e que têm um vasto conhecimento em relação a isso. Então, a articulação política, ela tem faltado dos dois lados. Então, justiça seja feita, há uma ausência também da nossa bancada federal. E, deputado, esses valores são valores que ainda não são oficiais, né? E o prazo a gente sabe que está se esgotando, está chegando aí quase ao limite dele. E se esses valores não coincidirem, não forem ali iguais o esperado, o que acontece quando isso acontece? Na verdade, qual que é o discurso do governo? Que precisa se atingir os tão sonhados 20%, sim, porque esses 20% vão reduzir consideravelmente o estoque da dívida e também fazer com que você tenha um pagamento de juros mais baixo ao longo dos anos, pelas regras do Propag. Olha, Janaína, o BNDES é que ficou responsável por fazer essa valuation. Eu sei que o governo do Estado, nesse momento, até provocado numa audiência pública que nós tivemos na Comissão de Administração, na Assembleia, contratou novamente a Goldman Sachs para que a Goldman Sachs possa fazer uma avaliação. A minha crítica a essas avaliações que são feitas do mercado é que só se leva, muitas vezes, em consideração o preço das ações. Não se leva em consideração o preço do patrimônio, não se leva em consideração alguns ativos que podem muito bem ser utilizados pela União. Por isso que eu acho que quando a União fizer a avaliação, por exemplo, da Codemig, eu vou dar um exemplo aqui. O que equivale para o mercado um centro de convenções de Teófilo Otoni? Mas o centro de convenções de Teófilo Otoni pode ser utilizado como centro de pesquisa da Universidade do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha. Então, ela serve para o ente federado. Então, eu creio que o governo do Estado também, quem deve, não tem como estabelecer muita coisa, não. Tem que aceitar aquilo que quem precisa receber vai estabelecer. Para alguns especialistas, alguns analistas avaliam que todo esse valor é até superior aos 20%, né? Passa ali dos 50 bilhões. Então, como é que ficaria nesse caso, então? Olha, eu acho que aí a gente volta na provocação do André. Eu acho que na hora que a gente tiver a avaliação de Codemig e Codenge, nós vamos superar os 20% e aí se enterra qualquer tipo de discussão em relação à CEMIG, à Copasa, a imóveis, à Universidade do Estado de Minas Gerais e outros ativos que foram oferecidos
pelas 14 projetos que foram oferecidos pelo Propag através do governo do Estado. Deputado, o senhor também é autor de uma proposta de emenda à Constituição do Estado que cria, né, a determinação da transferência da cava dos minérios, da exploração dos minerais para a Codemig e Codente, para poder passar para quem quer que seja a administração delas, né? Porque o governo diz que não é necessário isso. O senhor defende que é necessária essa proposta para poder garantir a entrega de tudo, não só da Codente e Codemig, mas também do que está embaixo do subsolo, né? Não só eu que defendo, mas o próprio presidente da Assembleia, Tadeuzinho, também defende. A minha proposta de emenda à Constituição, antes de ser apresentada, foi discutida com ele. A gente aprende na Assembleia que você não pede CPI, você não entra com PEC se você não conversar com o presidente antes. Então, nós tivemos uma conversa com o presidente, com a consultoria da Assembleia, que é uma das melhores do Brasil, entendendo, para quem está nos assistindo, uma comparação que eu fiz aqui antes de nós entrarmos no estúdio. Eu estou no estúdio aqui da TV Horizonte. Nós temos aqui as câmeras, nós temos aqui vários equipamentos, nós temos essa mesa. Entregar Codemig e Codenge sem o direito de lavra é como se nós entregássemos esse estúdio sem os equipamentos. Então, o valor ele diminui consideravelmente. Qual que é a grande joia da coroa para você ter um abatimento da dívida? Exatamente a parte que Minas tem na exploração do nióbio, que hoje só para o Estado, sem que o Estado faça nenhum esforço, nós temos 300 milhões de dólares por ano. Eu quero também lembrar que nós fizemos aqui uma outra proposta, tá? Que é a securitização dos dividendos das estatais pelos próximos 30 anos como forma de abatimento da dívida. Para quem está nos assistindo, facilitar aqui, eu oferecer, por exemplo, esses 300 milhões para os próximos 30 anos e dar à União condições dela oferecer no mercado para quem quiser comprar, que é uma outra forma também que a gente tem de segurar as nossas estatais. Deputado, você acha que, uma última pergunta que nosso tempo está esgotando, você acha que nesse tempo aí que nós temos até outubro, né, para votar tudo que tem que ser votado, vai conseguir chegar a Minas, vai aderir ao Propag? O senhor tem dúvida disso? Nós já fizemos adesão ao Propag. A minha surpresa, nós já autorizamos, enquanto Assembleia de Minas, o governo do Estado a fazer adesão. Já tem mais de um mês que isso aconteceu. E tem mais de um mês que isso aconteceu e até agora o governo do Estado não enviou a comunicação oficial que ela deveria enviar à União para oficializar aquilo que já está autorizado. Eu creio até, André, Janaína, muito esperançoso de que os prazos mudarão. Nós já temos até mesmo conversas que estão acontecendo em Brasília para que a gente tenha um prazo maior, para que a gente tenha modificação. Teria que ter alguma autorização do Congresso em relação a isso? Não, aí isso pode acontecer via decreto, porque o Congresso já autorizou a adesão ao Propag dos estados, você já tem ali todo um processo que foi discutido no Congresso Nacional, via decreto você tem a mudança do prazo, que eu acho que não comprometeria em nada, principalmente para outros governos, como a gente discutia aqui, Cláudio Castro no Rio, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, até mesmo para que você possa discutir com menos celeridade os tais polêmicos vetos do Propag que estão na pauta do Congresso Nacional. E a gente não sabe quando vai votar, porque tem uma diferença lá no Congresso em relação à Assembleia. Veto lá não trava pauta, é diferente do que acontece. Mas eu estou muito esperançoso de que nós chegaremos nos 20%, teremos um prazo para discutirmos com menos celeridade algumas propostas que são propostas impopulares, como essa questão da retirada do referendo. Eu gostaria de encerrar aqui a minha fala fazendo exatamente esse questionamento. Uma das coisas mais belas que nós temos na Constituição Mineira é de dar ao povo mineiro a chance de opinar sobre o futuro das suas empresas, das empresas que pertencem ao povo. Será que a Casa do Povo vai tirar do povo a prerrogativa que o povo tem de opinar por aquilo que pertence ao povo? Então, com muita tristeza, a gente tem discutido essa questão da possibilidade de retirada do referendo.
Professora, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, pela atenção, pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco, falar sobre esse assunto que é tão importante como o senhor mesmo falou para toda a população, né? Eu que agradeço, Janaína, parabenizar pelo programa, que é um dos programas de maior qualidade no debate sobre a política e tantos assuntos que interessam aos mineiros. Obrigado pelo espaço. Obrigada. A gente que agradece. Termina aqui o nosso Rede Notícia, agradecendo a você que está com a gente todos os dias, e nos assistindo e nos ouvindo. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, TV Horizonte Oficial, e também no Rádio América Oficial. E tem também o YouTube. Não esquece de seguir, se inscrever no nosso canal Rede Notícia TVH e TV Horizonte.oficial. Agora você vai ficar com Bola na Rede com o Júnior Brasil, trazendo as últimas novidades do mundo da bola. Uma boa segunda-feira e uma boa semana a todos. Te esperamos amanhã, ao meio-dia. Até amanhã. Tchau, tchau.